Olá, eu sou Fernanda, colaboradora do Jeff, e hoje a gente vai fazer o estudo do capítulo 67 do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, por Emmanuel. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele dois varões que eram Moisés e Elias. Lucas capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. E esse trecho, do livro mostra muito claramente que a mediunidade é uma coisa bastante comum e bastante natural mesmo, né? O que a Bíblia e o Evangelho também chamam atenção é que há trechos da Bíblia que aparentemente condenam o intercâmbio entre os vivos e os mortos. Mas na verdade, não. Na verdade, o que é condenado é o mau uso da mediunidade, principalmente o uso da mediunidade com fins profissionais para ganhar dinheiro. A mediunidade exercida de forma equivocada já era proibida por Moisés, que aceitava e praticava o intercâmbio com os espíritos mais esclarecidos. As evocações dos mortos pela lei mosaica não eram repreendidas, quando exercidas de forma nobre e superior, sem visar as vantagens financeiras tão comuns até hoje, na exploração da mediunidade. Aliás, se a Bíblia condenasse a mediunidade, o intercâmbio entre os vivos e os mortos, nem Moisés nem Elias estariam lá conversando com Jesus ao pé do monte, expostos a ponto de Lucas descrever que foram vistos conversando com Jesus. Conforme tantas vezes o Evangelho nos mostra várias passagens de pessoas mortas que estavam ali na frente de outras, visivelmente constatadas por outras, E Moisés, ele mesmo, volta do túmulo para conversar com Jesus no alto do monte e coloca por terra o argumento de que a mediunidade não deveria ser exercida, já que Moisés estaria lá no alto do monte conversando com Jesus. Então, como ele teria repreendido ou condenado a prática da mediunidade anteriormente? Isso também não faria muito sentido, Então, a mediunidade é um instrumento muito valioso e deve ser usado com muito cuidado e, segundo mesmo Jesus nos disse, dai de graça o que de graça recebestes. Essa é a mensagem, é usar a mediunidade de forma natural, nobre, para fins superiores. Que Deus nos abençoe a todos.